esportems.com.br. Fernando Blanc. Uma ótima noite para você, Thiago, os amigos ligados de tudo um pouco na Rádio Sport MS e na RWR. Hoje, segunda-feira, 18 de maio, e acordamos sem ministro da Saúde em plena pandemia. Em plena pandemia. É um absurdo como que você demite ou deixam pedir demissão ministro da Saúde, que no momento é a pasta mais importante de um governo em pandemia. O ministro Nelson Taixe pediu demissão na manhã de sexta-feira última. O general Eduardo Pazuello, secretário executivo da pasta, assume o cargo inteiramente. Ele que levou 13 militares para o Ministério da Saúde. 13 militares, o Pazuello. Pazuello entrou com o Taixe no Ministério da Saúde. Taixe é o segundo ministro da Saúde a deixar a pasta durante a pandemia do coronavírus. E durou 28 dias. 28 dias durou seus Taixe. Taixe esteve no Palácio do Planalto para conversar com Jair Bolsonaro. A relação dos dois vinham se degenerando porque o presidente defende abertamente o uso do remédio cloroquina como tratamento para o Covid-19. Nem a Organização Mundial da Saúde, nem o Ministério da Saúde reconhecem algum fármaco ou vacina como cura para a doença. Bolsonaro queria que o ministro recomendasse o medicamento. Ele resistia. Também, Thiago, ele foi pego de surpresa quando o Bolsonaro fez um decreto colocando como salão de beleza, barbearia, academias como função essencial para abrir as suas portas. Ele foi pego de surpresa pelo repórter, ele não sabia. E Taixe respondeu que isso era coisa do Ministério da Economia. Thiago, Taixe deixa o ministério e ao sair do ministério ele presta um desserviço. Quais foram os motivos? Por que ele deixou o ministério? Ele não disse isso. Nós sabemos da insatisfação dele, nós sabemos que ele deixou o ministério porque as convicções do presidente não são as mesmas convicções que o Taixe defende. Ele é um técnico na saúde, ele é da ciência, mas ele deveria ter exposto por que ele saiu. Quando ele não faz isso, ele presta o serviço. Por que ele saiu? O uso da cloroquina em pacientes graves pode até causar ataque cardíaco. E aí ficamos à deriva. E nomes circulam. Osmar Terra, um terraplanista que defende o não isolamento social, é cotado. Mas surgiu nas últimas horas outro nome. Tem sido grande o lobby por apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais, Thiago, para emplacar o médico psiquiatra Ítalo Marcilli. Diante dos inúmeros pedidos para que assuma a pasta, o psiquiatra afirmou que aceitaria e que só precisa de 6 meses para arrumar a pasta e colocar a mídia e a Organização Mundial da Saúde em seus lugares. Olha a frase desse psiquiatra, deste médico. Já falei, não adianta vir aqui no Instagram, disse o médico. Tem que falar com o presidente. Eu tenho o carisma e a visão estratégica e a capacidade de lidar com os opositores. Escreveu em resposta a um seguidor na rede social. Por 6 meses toparia ser ministro. Estruturaria o ministério. Por um lado, com a inteligência das ferramentas de business, auditando tudo para ter os dados reais para trabalhar. E por outro, dominando completamente o discurso e colocando a mídia no bolso para defender o Brasil destas rapinas. O que quis dizer com isso o senhor Ítalo Marcilli? Um dos maiores defensores do senhor Ítalo Marcilli como ministro da Saúde é do deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná. Um discurso desse é o discurso que vai ao lado do Bolsonaro. Bolsonaro não quer saber se a ciência está correta, se a ciência está exata. Ele quer saber no que ele acredita. E quem não fizer o que ele acredita é seu inimigo. Bolsonaro não governa para o país, ele governa para o seu governo. Bolsonaro não está preocupado com a economia e com as vidas.
Bolsonaro está preocupado com sua reeleição. Por isso ele trata desta maneira. De outra forma, a fritura do ministro Tais, ex-ministro Tais, a demissão do ministro Tais é uma cortina de fumaça do que está acontecendo ao redor. É para desviar o assunto do vídeo da reunião que o ministro do STF, Celso de Mello, está para divulgar. Vai assistir hoje. Hoje ele assistiu, eu não sei se nesse momento ele já assistiu e já liberou parcialmente ou na íntegra a tal reunião gravada que o Moro participou. Ainda estou gravando, ele ainda ia assistir. Mas isso é para desviar o foco. Mas no momento que o vídeo vir à tona, o foco vai mudar. Vai ser o vídeo. Mas o presidente Jair Bolsonaro, que é filho do Centrão, que passou por 8 partidos políticos desde 88, em 89 ele foi eleito vereador pelo PDC, Partido Democrata Cristão, onde ficou apenas 2 anos. Aí depois ele foi pro Partido Progressista Reformador, o PPR, em 93. Depois ele foi para o PP, depois para o PPP, PSL e PTB. PSL é o último partido que ele estava, agora está sem partido. E aí, ele fala que ele é a nova política. Está se aproximando do Centrão, troca de cargos. O cargo do FNDE está com o PL. PL também com o Banco do Nordeste. Denox também com o Centrão. O Centrão, que é a vigilância sanitária do Ministério da Saúde. O Denox tem R$1 bilhão de orçamento. Está no Centrão. Bolsonaro está comprando o Centrão para que, caso de impeachment, seja defendido pelo Centrão. Mas o Centrão é o marido canalha, como diz Nelson Rodrigues. O marido canalha, o Centrão é o seguinte: pra mim não interessa o amor, o meu negócio é trair. E o Centrão, se tiver que trair, Bolsonaro vai trair. Tivemos manifestações domingo, de novo lá na esplanada, de novo lá na rampa. Bolsonaro falou que desta vez sem cartazes e faixas antidemocráticos, mas porque foram recolhidos antes de começar a manifestação. Agora, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, numa entrevista com Paulo Marinho, o principal apoiador do Jair Bolsonaro na campanha. Quem estruturou a campanha de Bolsonaro, onde a casa de Paulo Marinho era o estúdio, era o QG, onde se gravavam e faziam as campanhas do Bolsonaro. As revelações de Paulo Marinho abre outra crise no governo. E o governo que se diz honesto, que se diz anticorrupção, se isso não for corrupção, é o quê? Se isso não for corrupção de comprar o Centrão, é o quê? O toma lá é o quê? Não é corrupção? Toma lá, da cá? Que foram condenados no governo Dilma, que é condenável no governo Lula, condenável no governo Fernando Henrique Cardoso, no Itamar Franco, no Sarney. É condenável esse tipo de tomar lá da cá. O tomar lá da cá está no Brasil há 520 anos. Há 520 anos. O toma lá da cá está na República Brasileira. Esse governo não é ético, não é sem corrupção. Só não vê quem é cego. Só não vê quem é cego. Há interferência assim na PF, tá aí. E com o último advento das revelações de Paulo Marinho, a Procuradoria-Geral da República, através do seu Augusto Aras, o engavetador da República, quero ver se ele vai ter como engavetar tudo isso e não oferecer denúncia de impeachment do presidente, porque as evidências estão muito fortes contra Bolsonaro e fontes ligadas a Augusto Aras diziam que Augusto Aras ia arquivar o processo, mas com tanta evidência fica difícil. O seu Augusto Aras, que é o engavetador da República, não é o flechador como seu antecessor. Mas não dá para brincar de rodízio de ministro da Saúde em plena pandemia. E estamos chegando na casa de 16 mil mortos. 16 mil mortos é como se desaparecesse 14 cidades brasileiras de médio e pequeno porte. 14 cidades brasileiras desapareceram com 16 mil mortes. Aí pode vir um engraçadinho e falar, mas o país tem mais de 5 mil municípios. Mas 14 municípios é Brasil, são vidas.
Rodrigo Maia tem mais de 30 pedidos de impeachment. O senhor Celso de Mello, decano do STF, informou ao presidente da República a ação de um advogado pedindo para Rodrigo Maia apreciar os pedidos de impeachment. E por que Rodrigo Maia não aprecia? Tudo há interesse. E voltando para encerrar, por que o Paulo Marinho, o homem que é apoiador do Bolsonaro, o cara que apoiou, foi um dos principais apoiadores, abriu a casa dele, fez campanha, montou um estúdio na casa dele no Rio de Janeiro, é suplente de senador da República do Flávio Bolsonaro, que depois do presidente tomado posse, ele deu uma entrevista a Andréa Sadi, da Globo News, e falando como foi a campanha, e falando bem do Bolsonaro, agora joga isso no ventilador. Algo não foi cumprido. Alguns acordos acho que deixaram de ser cumpridos. Por hoje é só, a gente se vê por aí nos caminhos da informação. Até a próxima. esportems.com.br